A pior parte não é o medo, não é a vergonha e não é a culpa. A pior parte é você se perder de você. Eu senti um alívio muito grande por falar: a partir de hoje você não toca mais em mim. Quando eu entrei nesse relacionamento abusivo, eu tinha pouquíssimos parâmetros para saber o que era um homem, o que era um relacionamento de qualidade. Então eu já não tinha muito com o que comparar, o que vinha eu abraçava. E eu vejo que algumas mulheres entram na relação já com alguns parâmetros do que é um bom relacionamento, do que esperar de um homem, mas no decorrer daquela história ela também acaba perdendo. Sem dúvida nenhuma que é muito pior quando você entra sem referência de masculinidade, sem referência do que é bom e principalmente sem referência do que é bom para você, do que você suporta, do que você quer, o que você quer da sua vida, o que você espera dessa relação. Então eu acho que isso torna muito difícil a gente entender que está dentro de um relacionamento abusivo e sair. Hoje eu fico olhando e eu fico pensando assim, eu estava naquela relação e eu não me dava conta de que era abusiva. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a primeira agressão física, o primeiro tapa na cara. Aí você acorda e fala: caramba, apanhei na cara, tem alguma coisa errada aqui. Apanhei na cara por quê? Apanhei na cara porque eu não quis beijar, apanhei na cara porque eu não quis fazer sexo, eu apanhei porque eu não quis, porque eu não estava afim. E ainda assim eu fui carinhosa, gentil, falei: não, hoje não, por favor, tô cansada, bebê novinho. E aí quando você para refletir sobre essa situação, você fala: onde eu fui me meter? Como é que eu vim parar nesse lugar? Depois disso, direto, quando era para ter sexo, claro, vamos fazer. Eu não queria apanhar de novo, eu não queria ouvir as ameaças de novo, vou acabar com a sua vida, vou tirar seu filho de você. Então você começa a aceitar tudo, você começa a se submeter a tudo para não passar por aquela situação de novo, para não apanhar de novo. Sexo sem vontade é tortura. E você acha assim: é só eu aguentar, eu só preciso aguentar. Só que com o tempo não é só você aguentar, e o que você aguenta vai ficando cada vez pior. Não adianta você querer ficar quietinha ali e simplesmente tolerar a situação, porque ela sempre pode piorar. E de fato piorava. Depois você descobre que não adianta só você aguentar, aquela pessoa quer mais de você, e aí você começa a fingir. Então eu tinha que fingir ser a mulher perfeita, eu tinha que tentar ser a mulher perfeita. Para quê? Para que ele estivesse sempre contente. Porque se ele estivesse feliz, não ia ter quebra-pau, não ia ter garrafa voando, não ia ter gritaria nem ameaça. Então você começa a fazer o máximo para que aquela pessoa fique sempre bem. Você faz tudo para ter paz, você faz qualquer coisa para aquela pessoa não se aborrecer, você faz qualquer coisa para aquela pessoa não se irritar. E quando você vê, você está fazendo a mesma coisa com as crianças à sua volta. Não, olha, ele vai dormir, não, ele está cansado, não fala alto, não brinca, não ri. Daqui a pouco você está tentando controlar todo o ambiente, todo mundo, para que aquela pessoa não se exalte, não saia do sério. Aí quando entra a bebida, aí acabou, danou tudo, porque aí você já não consegue mais ter um mínimo controle do que pode acontecer dali para frente. Muitas vezes eu pensei: é matar ou morrer. E chega um ponto que o medo ele vai se tornando tão intenso, e eu percebi isso quando eu comecei a ter diarreia com frequência. Comecei a ter diarreia, principalmente quando chegava o final de semana, que a gente ia se encontrar. E teve uma época que isso era tão forte que quando o meu celular tocava, eu não conseguia chegar ao banheiro. Eu fazia cocô na calça de tanto medo. E tinha um toque específico para ele. Por quê? Quando ele me ligava, eu tinha que atender o telefone e eu tinha que atender rápido. Se eu não atendesse rápido, era: o que você estava fazendo que você não atendeu o telefone? Com que você está falando? Onde que você está? Quem está perto de você? Hoje, quando eu olho, eu falo assim: nossa, mas era tão fácil, era só sair. Mas quando você está vivendo, não é só nada, não tem. Quando você está vivendo a situação, não tem chance, não tem oportunidade, não tem caminho, não tem escolha. Você não dá motivo para a pessoa desconfiar de você, você evita isso ao máximo. Mas simplesmente o seu respirar e o seu olhar é motivo. Por exemplo, chegava em algum lugar, você está olhando para fulano, o que eu vou ter que fazer hoje para você parar de olhar para fulano?
E aí você tenta não olhar para ninguém, e o fato de você tentar não olhar para lugar nenhum torna o seu olhar uma coisa assim, difícil, impossível de você controlar. Como que eu não vou olhar? Eu tenho que tomar cuidado para não olhar, eu tenho que tomar cuidado para não responder, então é melhor ficar de cabeça baixa olhando para o chão, que aí nada de errado pode acontecer. Eu cheguei a me separar antes de perceber que era um relacionamento abusivo. Eu me separei porque eu falei, eu não quero ficar nessa relação, não é pra mim. Só que depois de um ano separado eu acabei voltando. Eu acho que na primeira semana que eu voltei, eu me dei conta do tamanho da armadilha, do tamanho do buraco que eu tinha me enfiado. Eu nem posso dizer que foi armadilha, né? Porque ninguém preparou pra mim, parece que eu mesma fui lá e me joguei. E eu falei, agora não tem mais jeito, agora eu não vou sair daqui nunca mais. Porque a primeira coisa que eu ouvi é, se você me largar de novo, eu te mato. Eu só engolia, eu tentava não sentir, porque sentir era duro demais. Se eu sentisse, eu não ia suportar, então eu tentava não sentir. Eu só existia e eu pensava, eu só preciso aguentar. Cadê o príncipe para vir aqui me resgatar e me tirar desse lugar? Nunca veio. E nunca vai vir, porque não é o príncipe que tem que ir lá e te resgatar. É você que tem que entender e tem que sair. É claro que a gente precisa de apoio. A gente precisa de muito apoio, só que a gente não pode contar que alguém liberte a gente dessa situação. E eu entendo até a posição de alguns familiares, de alguns amigos, porque olha essa situação como que ela é complicada. Fui lá e me abri, contei para algumas pessoas da família, busquei ajuda, falei, olha, me bateu na cara, me ameaçou, falou que ia tirar meu filho, acabar com a minha vida, papapá, pipipi. As pessoas têm o receio de, será que ela realmente está disposta a se separar? Porque eu vou ajudar. Eu vou dar a minha cara a tapa, eu vou entrar no meio dessa briga. Mas será que a Andréia de fato está disposta a se separar e começar uma outra vida? Então as pessoas já ficam com aquele receio. E aí, quando você conta o que acontece e você continua naquela relação, acabou a sua credibilidade. Acabou. Você já fica com vergonha daquelas pessoas com quem você foi conversar, você fica com vergonha de você, aí que você se esforça ainda mais para mentir e para fingir um relacionamento saudável, para ninguém ficar te questionando, não, agora tá tudo bem, não, agora tá tudo certo, foi só aquela vez, ele é maravilhoso, é um amor, a gente se ama e é tudo perfeito. E algumas pessoas às vezes comentavam assim, cara, não é possível que ela fica com ele, cara, eu acho que esse cara deve ameaçar essa garota. Não, de jeito nenhum, eu tô aqui porque eu amo. E você passa por mentirosa, e você passa por mulher de malandro. Mas aí a gente para e olha, isso não vem de agora. Aí eu volto lá na minha infância. Lá na minha infância, quando eu sofri abuso e eu fui contar o que aconteceu, as pessoas não acreditavam. Por quê? Ah, porque ela, tadinha, ela tá sofrendo, porque ela perdeu o pai, é porque ela é muito carente, é porque a criança inventa as coisas mesmo. Você sabe que tá acontecendo alguma coisa errada ali, então você já tem medo de contar, você já sente vergonha, porque é algo que tá acontecendo escondido. E quando você fala e as pessoas não acreditam, e aí eu acho que esse era o meu momento de culpa. Era contar, as pessoas não acreditar, mas as pessoas não acreditavam, mas elas ficavam meio de olho, sabe? Só que aí eu continuava convivendo com aquela pessoa, eu continuava tratando como uma pessoa querida, eu continuava tratando como uma pessoa da família. Aí todo mundo pensava, era coisa da cabeça dela mesmo, ela estava inventando. Só que ninguém sabe o que tinha por trás disso. Ninguém sabe as ameaças que aconteciam ali, ninguém entende o perigo que rondava a minha mente à noite, de madrugada. Mais ou menos dos 9 aos 15 anos, eu era mentirosa, eu era a pessoa que ninguém acreditava, eu era a pessoa que inventava histórias. Eu fui ficando mais mocinha, comecei a ter meus amigos. Quando eu comecei a andar, cheguei na adolescência, eu comecei a ter os amigos, a turma, aquilo foi o que me protegeu um pouco, porque me fazia sair mais de casa, me fazia estar mais esperta. Eu acho que foi nessa idade que eu, de fato, entendi o que vinha acontecendo desde lá de trás. E aí eu consegui me proteger um pouco mais. E eu não tenho dúvidas de que tudo isso me fez cair novamente num relacionamento abusivo. Por quê? Porque quando eu conheci essa pessoa, eu olhava e falava, caraca, todo mundo respeita,
todo mundo abaixa a cabeça para ele. Quando ele fala, todo mundo cala a boca. Todo mundo respeita esse cara. É esse cara que eu quero do meu lado. Por quê? Porque ele vai me proteger. Só que as pessoas não respeitavam, as pessoas temiam. E eu lá queria saber disso, eu só queria estar do lado da pessoa que fosse a pessoa que me garantisse. E é exatamente o contrário, você está do lado do seu pior inimigo. Uma situação que acontecia com frequência, que me marca muito, era quando os dias em que ele bebia muito, eu tentava ir dormir mais cedo com meu filho, que era pequeno, e eu sempre dormia no colchão no chão, que eu gostava. E eu não dormia, mas eu fingia que estava dormindo. E aí, lá pelas tantas da noite, quando ele vinha dormir, ele sempre me chutava para me acordar e falar: vai preparar um macarrão para mim, vai fazer alguma coisa para mim. E eu não sabia se eu fingia, se eu continuava dormindo, se eu levantava, se eu fazia, se eu não fazia, porque às vezes eu levantava, ia fazer. Enquanto eu fazia, ele dormia, apagava e não comia. Aí depois eu tentava não fazer, mas aí ele acordava e ficava indignado porque eu não fiz a comida para ele. Eu estava meio resignada de que minha vida não ia... Eu não ia ter um amor, eu não ia ser amada, eu não ia amar. Eu já tinha aceitado isso. Para mim, estar ao lado do meu filho e ver meu filho bem e saudável era o suficiente. Só que eu não podia aguentar e meu filho não ia estar bem ali. E quando eu comecei a perceber que isso chegava até o meu filho, por mais que eu tentasse proteger, aquilo chegava até o meu filho. Quando eu me vi completamente adoecida e falei: eu vou morrer, eu não vou suportar, eu vou morrer, em algum momento eu vou morrer e o meu filho vai ficar sozinho aí nessa história. Acho que daí que veio o meu desespero, a minha força, e que vou me encarar porque não tem outro jeito. Ou encarava ou morria ali, sei lá como, de desgosto, de suicídio, de assassinato, de loucura. Esse seria o meu fim. Não tinha nenhuma garantia, não tinha nada que garantisse assim: você vai ficar seguro e seu filho também. Não tinha garantia nenhuma de nada. Mas quando eu entendi que Deus estaria comigo e quando eu vi pessoas do meu lado dispostas a ir, a me buscar, a me levar, a me proteger, a proteger meu filho, quando eu me senti amparada, minimamente amparada, eu quis correr o risco. E eu simplesmente não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Tem noção do que é você fazer cocô na calça o tempo todo, de medo? Eu não aguentava mais. Qualquer coisa simples era motivo de pânico. Eu não aguentava mais. Eu senti um alívio muito grande por falar: não, a partir de hoje você não toca mais em mim. Eu não consegui terminar. A primeira coisa que eu fiz foi falar: a partir de hoje eu não quero que você toque mais em mim. E eu estava num nível de loucura tão grande que ele acho que ficou um pouco com medo da minha reação. Eu fiz de tudo para que ele me rejeitasse. Só que isso não acontecia, era realmente aquela coisa de domínio, não importa, você vai estar acabada, mas você vai estar aqui comigo. E eu acho que eu só não fiz mais porque eu ficava com medo da reação do meu filho. Como que o meu filho vai ver a mãe? E se ele usar tudo isso contra mim para tirar a guarda do meu filho? Então eu ficava tentando ponderar entre não ficar atraente e não parecer louca, né? E depois daí eu acho que eu levei umas 2 ou 3 semanas para virar para ele e falar: a partir de hoje eu não sou sua mulher. E claro que a reação dele foi rir e falar: claro que é. Só vai deixar de ser se eu quiser. Tentei evitar, mas acho que isso era muito difícil evitar, porque ele queria ver o filho. E eu não tinha coragem de deixar o filho ir sozinho para lá. Eu não tinha confiança de deixar o meu filho ali, com ele, no ambiente, na bebida, na forma de tratar, nas coisas que falava. Eu não podia fazer isso. E a situação não se resolveu da noite para o dia. Eu fui lutando e vencendo pequenos medos, sabe? Não acaba, você não termina um relacionamento desse tipo e acabou. Porque por mais que não fosse, que estivesse longe de ser o pai ideal, era o pai do meu filho. Mas quando o Rafa atingiu uma certa idade, que ele entendia perfeitamente todo o contexto de convivência com o pai, ele não quis mais.
E eu falei, a partir de hoje eu não insisto mais. E o Jal falou, você tá certa, você não tem que obrigar. E eu vou me curando até hoje. Eu vou me curando até hoje. Eu achava que meu grande problema fosse ser sexual. Eu achava que... Acho que a maioria das pessoas pensa isso, que quando alguém passa por um abuso sexual, ou quando a pessoa passa num relacionamento abusivo, o problema dessa pessoa vai ser exclusivamente sexual. Mas às vezes não é. Às vezes é algo completamente diferente. Hoje, quando eu falo alguma coisa e a pessoa não acredita ou duvida um pouquinho, ou fala assim, tem certeza? Cara, aquilo vai lá no fundo da minha alma, quando alguém duvida de mim. Eu posso até estar enganada, de verdade. Eu não sei lidar com esse confronto simples. Até hoje eu estou aprendendo a lidar com esse confronto de foi bem assim, Déia? É isso mesmo? Tem certeza do que você está sentindo? Quando alguém fala, você está viajando ou você está maluca, a sensação é que eu fico maluca na hora, de verdade. A sensação é de que eu enlouqueço quando eu ouço isso. Ah, você está ficando maluca, isso é coisa da sua cabeça. Alguma coisa me consome por dentro. A cura, ela é ao longo da vida. Todo dia eu estou me curando um pouquinho, mas eu quero. Eu continuo, eu melhoro, eu sou feliz, eu experimento, eu cresço, eu floresço. Isso não me travou. Esse medo, ele não me prendeu. Eu não sou prisioneira. Eu só vou tirando lixo, eu só vou tirando entulho. E eu acho que a vida de todo mundo é assim, né? A gente vai caminhando, tirando entulho e abrindo caminho no coração, na mente para as coisas novas e boas.